alunos, tudo bem? Quanto tempo, hein? Sejam bem-vindos à aula de contabilidade introdutória. Professora Maíra Fernandes falando aqui. E hoje vamos ver alguns assuntos para ajudá-los na próxima lista de exercícios. Situação financeira versus situação econômica, vamos entender um pouco dessa diferença. Apuração do resultado. Como que a contabilidade organiza para verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo? E quais são os reflexos desse resultado no balanço patrimonial? Primeiro vamos falar de situação financeira. Nós já sabemos que o balanço patrimonial ele vai mostrar como que a situação financeira da empresa está, ou seja, qual que é a capacidade de pagamento dela. E por meio de alguns subgrupos ali do balanço patrimonial, nós conseguimos identificar isso, como por exemplo o ativo circulante. O ativo circulante são aquelas contas que vão girar ali no período de até um ano, enquanto o passivo circulante são as minhas obrigações que eu vou ter que pagar também dentro do período de até um ano. Isso a gente sendo e falando de empresas mais gerais, certo? Por meio do balanço patrimonial e dessas contas, eu consigo começar a calcular alguns indicadores. E tem dois indicadores que são muito importantes para a gente poder entender se a empresa está tendo capacidade de pagamento ou não. O primeiro é a liquidez corrente, que ele indica se uma empresa tem mais ativos do que passivos, e ele é calculado da seguinte forma: ativo circulante dividido por passivo circulante. Então, eu consigo, por meio desse indicador, descobrir se a empresa possui capacidade de pagamento. Além disso, eu tenho também o indicador de liquidez geral, onde nós vamos pegar os ativos de curto e de longo prazo e dividir pelos passivos de curto e longo prazo. E aí eu verifico se para cada R$1 de dívidas as empresas possuem capacidade de pagamento. Esses indicadores são muito utilizados também pelas empresas, como por exemplo os bancos, para verificar se a empresa tem capacidade de pagamento e assim fornecer crédito. Sobre esses indicadores, nós vamos ver um pouco deles mais para frente. Eu só estou tentando mostrar para vocês como o balanço patrimonial ele pode ser uma peça que vai nos trazer informações para tomada de decisão. Quando eu falo de situação econômica, para identificar isso nas empresas, eu olho pelo patrimônio líquido. E uma das melhores formas de se avaliar isso é verificar como que o patrimônio líquido está em relação ao capital de terceiros, ou seja, em relação ao passivo. Será que ao longo de um determinado período a empresa está tendo mais patrimônio líquido ou está tendo mais uso de capital de terceiros? Porque se uma empresa ela começa a se endividar muito, isso pode atrapalhar a sua continuidade. De que forma que o patrimônio líquido ele é fortalecido? Quando a empresa tem lucro. Se a empresa tem lucro, a situação econômica ela vai ser mais sólida. Por outro lado, quando a empresa ela tem prejuízo, isso vai enfraquecer a sua situação econômica. Outra maneira que a gente pode fazer com que o PL seja fortalecido é não distribuir lucros. Ou seja, toda empresa, quando ela tem lucro, quando ela resolve distribuir o lucro por meio de dividendos, ela vai estar remunerando seus acionistas, seus proprietários, porém ela deixa de pegar esse lucro e reinvestir na empresa. Quando ela para ali, por exemplo, em um determinado período, fala assim, não vamos distribuir o lucro para os acionistas e pega esse lucro e começa a reinvestir na empresa, isso também é uma forma de fortalecer a situação econômica da empresa. Para identificar se uma empresa teve lucro ou prejuízo, nós temos na contabilidade o que nós chamamos de apuração do resultado, que nada mais é do que apurar se uma empresa, ao final de um determinado período, ali de no máximo 12 meses, teve
lucro ou prejuízo. Como que eu faço isso? A conta é simples. Receitas menos despesas é igual a resultado. A empresa vai ter lucro se as receitas forem maiores do que as despesas. O que são receitas? É o dinheiro que vem proveniente das vendas da empresa. Tudo aquilo que entra por meio das vendas ou mesmo da prestação de serviços, no caso de empresas prestadoras de serviços, são consideradas receitas. E as despesas vão envolver tudo aquilo que eu tive que gastar a ponto de obter essa receita. Se a empresa tiver receitas menores do que as despesas, aí ela terá prejuízo. Vamos ver melhor como funciona isso daqui para frente. Quando a empresa ela possui a sua apuração do resultado, nós temos que entender que a contabilidade ela trabalha no que a gente chama de regime de competência, que é diferente de um regime financeiro. Então, a contabilidade ela está mais atrelada a um regime chamado de econômico. O que seria o regime de competência na contabilidade? Na contabilidade, nós reconhecemos as vendas e as despesas no momento em que elas ocorrem, independentemente de haver ou não pagamento. Como que funciona isso? Vamos pensar aqui nesse exemplo que vocês estão visualizando nesse momento. Primeiro, o que seria um fluxo financeiro? É reconhecer o recebimento de vendas e o pagamento de despesas quando há o efetivo pagamento. Então, quando eu olho aqui que houve uma receita de vendas no determinado mês de R$100 mil à vista e foram pagas despesas com salários e outras de 80 mil à vista, vocês podem perceber que ao fazer uma demonstração do fluxo de caixa, que seria a entrada e saída de dinheiro, nós temos um lucro financeiro ou mesmo um chamado de acréscimo no caixa de 20 mil, porque eu vendi 100 mil, mas eu tive despesas de 80 mil, então meu lucro financeiro ele foi de 20 mil. Já no fluxo econômico ou contábil, que é o que nós vamos trabalhar na disciplina, pode acontecer de nós sabermos que, para obter determinado lucro, algumas despesas ou mesmo receitas não vão ser recebidas naquele momento. O que acontece? Pode ser que você venda hoje para o seu cliente R$100 mil, mas ele vai te pagar metade hoje e metade daqui a 30 dias. Para a contabilidade, nós vamos registrar o valor total, 100 mil. Independentemente se esse dinheiro vai vir metade agora, metade depois, ou se vai vir somente depois. E isso acontece porque a apuração do lucro contábil ela é feita considerando que eu fiz a venda. Não interessa se eu recebi essa venda, mas eu preciso considerar que esse dinheiro vai vir para mim depois e que esse dinheiro ele vai fazer parte, essa receita ela vai fazer parte do que vai formar o meu lucro. Outro exemplo que nós temos aqui é que existem as receitas ou despesas que ainda não foram recebidas ou pagas. Por exemplo, os caminhões da empresa foram adquiridos por R$1.200.000 com vida útil de 4 anos ou 48 meses. E aí falei para vocês, que todos os bens imóveis da empresa eles sofrem depreciação. O que é depreciação na contabilidade? Nada mais é do que reconhecer que o bem ele vai se desgastar ao longo de um determinado período. A gente sabe, comprei um carro, tirei da concessionária, esse carro já no próximo dia ele passa a perder valor. Então, depreciação na contabilidade é o reconhecimento da perda de valor. Percebam que se eu pego 1.200.000 de caminhões e divido pelos 48 meses de vida útil desse caminhão, eu vou ter 25 mil mensal de depreciação. Essa depreciação ela é tida como uma despesa que ela deve ser reconhecida na minha apuração do resultado, porque
eu vou usar esses caminhões para poder movimentar a minha empresa. A depreciação ela deve ser considerada porque o bem está perdendo o seu potencial de trazer benefícios no futuro. Com certeza, um caminhão novo, ele é muito mais benéfico, traz muito mais benefícios do que um caminhão que vai ficando velho. Então, a contabilidade utiliza a depreciação para reconhecer isso. No regime, então, econômico, considerando ainda o nosso exemplo anterior, eu tenho que a receita da empresa foi de 100 mil, as despesas foram 80 mil, mas agora eu estou reconhecendo a depreciação de 25 mil. O que essa depreciação me mostra? Que, como eu tenho um bem, que é o caminhão, que está sendo utilizado para movimentar a minha atividade operacional, e esse bem se desgasta mensalmente, na verdade, para a contabilidade, eu não tive lucro, eu tive prejuízo, certo? Mas qual dos dois resultados é o correto? Será que haveria motivo para comemoração ou para lamentação? Hein? O que vocês acham? É uma coisa a se pensar, né? Presta atenção nessa explicação para vocês tentarem entender o motivo do resultado econômico ser um pouco mais efetivo e até prudente do que o resultado financeiro. Porque vamos pensar, a empresa tem os caminhões, isso é fato. Se eu não reconheço que esses caminhões eles estão se desgastando ao longo do tempo, eu estou vendo ou estou mesmo deixando de lado a necessidade da empresa gerar o caixa para repor esse caminhão. Então, a contabilidade ela parte dessa premissa de que todos os bens móveis que têm desgaste ao longo de um determinado período, eles vão precisar ser repostos. Se a empresa pretende continuar aí funcionando por 5, 10, 15, 20 anos, em um determinado momento ela vai ter que repor suas máquinas, vai ter que repor seus caminhões, vai ter que repor tudo aquilo que sofre desgaste ao longo do período. Então, considerando esse segundo resultado, em que nós tivemos um prejuízo de 5 mil, ele seria o mais correto do ponto de vista contábil, para que a empresa ela tenha a prudência de reconhecer que esses 25 mil ali da depreciação é uma despesa que, apesar de não ser desembolsável, porque a empresa não vai pagar esses 25 mil, é uma forma dela deixar esses 25 mil separados e ir guardando para poder repor esse bem no futuro, certo? Então, o que seria a diferença de analisar o resultado do ponto de vista financeiro e econômico? Do ponto de vista financeiro, a despesa ela vai representar desembolso e pagamento. Então, quando eu tenho aquele primeiro resultado lá, a despesa foi paga à vista. Então, isso significa que foi pago, né? Ok. A mesma coisa com a receita. No regime financeiro, só é considerada quando ela foi efetivamente aquele dinheiro entrou no caixa. Então, tanto a despesa como a receita, elas vão significar, no caso da receita, entrada de dinheiro e no caso da despesa, saída de dinheiro, quando efetivamente houve o desembolso. Já no regime econômico, nós vamos considerar a despesa para colocar lá na demonstração do resultado do exercício, para apurar o lucro da contabilidade, todo o sacrifício que foi incorrido para obter vendas. Pode representar tanto saída de dinheiro agora como no futuro, ou mesmo nunca haverá esse desembolso, como é o caso da depreciação. Então, a contabilidade trabalha com o regime de competência, o regime econômico. Eu estou reconhecendo que, para obter lucro, eu tive que ter algumas despesas. Já a receita gerada no período, ela vai ser considerada mesmo que ela ainda não tenha sido recebida. Então, vendi hoje 100 mil. Para receber daqui 60 dias, eu vou reconhecer os 100 mil hoje. Ele faz parte da minha receita deste mês, mesmo que eu vá recebê-la só daqui 2, 3 meses.
Então, uma coisa importante de se falar é que quando a gente fala que a DRE, ou a demonstração do resultado do exercício, DRE para os íntimos, estamos considerando a visão da estrutura conceitual básica da contabilidade e não necessariamente o que a economia daria ao mesmo fenômeno. Porque a economia, ela considera outras coisas que a contabilidade acaba não considerando, como, por exemplo, avaliações de moeda, é, diferenças de câmbio, lucro econômico, valorização de ativos. Então, falar que a DRE é um fluxo econômico não tem a ver necessariamente com a economia. E, dado esses conceitos de que uma empresa ela vai reconhecer receita e despesa no momento em que ocorre, independentemente ou não do pagamento, nós temos que entender de que forma esse resultado vai refletir no balanço patrimonial, que já é aquela demonstração que nós conhecemos. Vamos lá. Para ficar mais fácil, vamos falar aqui de uma empresa. A empresa Pureza e Beleza foi constituída com um capital de 200 mil, aplicados 50% em caixa e o restante em imobilizado para a manutenção da atividade econômica da empresa. Como ficaria seu primeiro balanço patrimonial? Perceba que é uma empresa que acabou de ser criada com 200 mil reais. Os 200 mil reais que são o capital constituído, ele é considerado o quê? Capital social. Se 50% foi aplicado em caixa, então nós temos que 100 mil reais dos 200 mil foram na conta caixa e 100 mil, que é o restante, foi aplicado em imobilizado. Vamos ver o balanço patrimonial? Então, aqui o modelo do balanço patrimonial, ele está em mil, por isso que foi tirado 3 zeros, né, dos valores, em que o caixa é 100 mil e o imobilizado 100 mil, então eu tenho também um patrimônio líquido de 200 mil. Esse é o balanço patrimonial atual dela. E esse aqui é um exemplo parecido com o que vocês vão fazer lá na lista 4. Então, vamos lá. Vamos supor que essa empresa efetuou seu primeiro serviço. Então, ela foi aberta lá com seus 200 mil e agora ela está começando a prestar serviços. Ela obteve, no seu primeiro serviço, 20 mil reais de receita. E essa receita foi a prazo e também pagou sua primeira despesa, 10 mil reais de salários para os seus funcionários. Como que seria feito a apuração do resultado? Gente, a apuração do resultado é sempre da seguinte maneira: receita menos as despesas para chegar no resultado do período. Isso, claro, de forma bem simples, porque a demonstração do resultado do exercício ela vai seguir uma lógica, ela vai seguir uma sequência que vocês vão aprender ao longo da disciplina. Mas para início agora, vamos pensar numa apuração bem simples mesmo. Receita, que foi prestação de serviço a prazo 20 mil, e despesa de salários, que é uma conta redutora de 10 mil. Então, receita 20 menos despesa 10, qual que foi o resultado do período? O lucro foi 10 mil. Em cima disso, nós conseguimos aqui verificar quanto que foi o lucro dessa empresa no seu primeiro serviço, no seu primeiro exercício ali. Como que isso vai refletir no balanço patrimonial? Percebam que o que aconteceu? A empresa vendeu 20 mil, certo? Então, esses 20 mil, eles passam a ser o quê? Duplicatas a receber, porque foi a prazo. Então, mesmo que a empresa não tenha recebido naquele período, ela reconheceu que teve essa receita de 20 mil e que ela vai receber ela depois. Então, ela tem um direito agora de receber 20 mil. Porém, o caixa, que ele era de 100 mil, ele agora é 90. Por quê? Porque dos 100 mil, 10 mil foram utilizados para pagar os salários, certo? Então, agora eu tenho que o meu circulante vai ser de 110, o meu imobilizado continuou a mesma coisa,
E nesse exemplo aqui, a gente nem começou a considerar em depreciação. E o patrimônio líquido, ele passou a ser maior agora. Por quê? Porque agora eu tenho lucro. Quanto que foi o lucro? Foi 10 mil reais. Então, eu tinha um capital de 200, foi se acrescentado um lucro de 10 e agora eu tenho 210 mil de patrimônio líquido. Balanço bateu normalmente, ok? Para ir finalizando aqui o nosso assunto da apuração do resultado, o que foi a apuração do resultado que nós vimos? Nada mais é do que identificar se a empresa, entre suas receitas e despesas, teve lucro ou prejuízo e considerar isso na apuração do novo balanço patrimonial. Então, gente, não são só receitas e despesas que contribuem para formar o resultado de determinado período. Existem algumas coisas também que podem acontecer e fazer com que se diminua o resultado ou se aumente o resultado, que são chamados perdas ou ganhos. As perdas podem ser desfalques no caixa, inundações, greves, incêndios, ou mesmo situações que estão fora do nosso controle, como está acontecendo agora, né, no nosso país. Acredito que tenham muitas empresas aí que estão com desfalques nos caixas ou mesmo não tem caixa suficiente, né, para poder cumprir com as suas obrigações. Outra coisa também que pode contribuir são os ganhos aleatórios, que são lucros que independe da atividade operacional da empresa. Pode ser que uma empresa tenha um seguro ou fez uma aplicação financeira, que isso independe dela vender ou não. E aí ela ganhou esse dinheiro a mais. Ou mesmo quando ela vende um imobilizado com valor acima de seu custo. Exemplo, tem uma máquina lá velha que já foi depreciada, que já não é mais utilizada, a empresa consegue um determinado dinheiro com ela. Isso seria um ganho aleatório, que não foi previsto, mas que faz com que o resultado ele seja aumentado em um determinado período, ou seja, o lucro da empresa pode ter sido maior em um determinado período, não por causa de suas vendas, mas por causa de uma venda aleatória de um imobilizado ali dela. Com isso, nós podemos pensar num tripé decisorial que movimenta todas as empresas. Esse tripé decisorial ele é muito utilizado quando nós começamos a calcular indicadores. A gente está numa etapa ainda, né, de formação de resultado, de entender a dinâmica do balanço patrimonial da DRE, mas futuramente o nosso objetivo maior é extrair informações das demonstrações contábeis e começar a ver isso como forma de tomada de decisão. E aí nós vamos ter nós vamos ter esse tripé decisorial como forma de entender melhor a dinâmica da empresa. Primeiro, comparar ativo circulante com passivo circulante. Esse primeiro pé do tripé decisorial, ele vai me mostrar a situação financeira da empresa. Se eu tenho mais bens e direitos de curto prazo do que obrigações de curto prazo, significa que eu vou ter ali, né, uma folga financeira. Então, qual que deve ser a principal preocupação de uma empresa nesse sentido? Como eu vou evitar atrasos e vou liquidar os meus compromissos em dia? Será que eu vou ter que antecipar os meus recebíveis? Será que eu vou ter que trazer promoções ali na minha empresa para gerar caixa? O segundo pé é o endividamento. Toda empresa precisa se endividar para investir no seu ativo. Mas de que forma ela vai contrair dívida sem enfraquecer a empresa? É nesse momento que a gente começa a comparar o passivo com o PL, que é capital de terceiros com capital próprio. E o terceiro pé é a situação econômica, que é apurar o lucro da empresa e avaliar o quanto foi capitalizado, ou seja, o quanto que esse lucro está aumentando o PL. E aí a principal preocupação é como maximizar o lucro, fazer a empresa crescer e ser competitiva. Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou disponível no fórum Tira Dúvidas. Boa noite a todos e bons estudos!